Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando, hoje com um tema algo filosófico, mas que perpassa pela vida moderna, perpassa pela política, pelas políticas econômicas, pelo entendimento da vida, pela filosofia e por grandes autores da filosofia. Bom, antes de mais nada, o nosso título aqui é Para nos tirar da solidão. Eu peguei emprestado esse título de uma crônica de Laszlo Dalbor, que é um economista polaco, mas naturalizado brasileiro, que trabalhou na ONU. É uma pessoa de uma cultura imensa, lançou vários livros e é uma espécie de guru na economia, mas principalmente pela forma como ele encara a vida filosoficamente. É uma pessoa que eu gosto muito sem conhecê-lo pessoalmente. Bom, vamos lá. Eu peguei emprestado esse título e depois, se esse podcast não ficar muito grande, eu vou ler a crônica dele. Mas a crônica dele me ensejou a pesquisa que eu fiz. Eu fiz duas pesquisas, uma depois da outra, no DeepSeek, inteligência artificial, e fiquei surpreendido com as respostas. Vamos à primeira pergunta, a sua resposta, depois a segunda pergunta que eu fiz, a sua resposta, e se der tempo, se não ficar uma coisa extensa, a gente fala ou lê, pelo menos ainda que parcialmente, a crônica do Laszlo Dalbor. Vamos nessa. Eu disse o seguinte ao DeepSeek, a inteligência artificial: faça um artigo com o título Para nos tirar da solidão, considerando uma visão sociológica e psicológica da solidão que a vida moderna nos deixa, com menos convivência face a face, menos pessoas nos lares, menos filhos pelas casas, menos crianças brincando nas ruas, menos conversas, mais celulares nos encontros, menos confiança no futuro, com lideranças mais fracas e menos representativas, e menos filosofia na vida das pessoas. Considere citar exemplos e artigos científicos com dados e estatísticas. Essa foi a minha colocação, não é propriamente uma pergunta, né? É quase um discurso que está embutido a resposta, né? Mas eu quero que ele discuta o tema. É como se eu estivesse conversando com algum político, algum economista, algum ensaísta, algum filósofo, ou talvez até um sociólogo, né? Vamos lá. Ele intitulou assim, Para nos tirar da solidão, que foi o que eu pedi. Mais 2 pontos. A crise da convivência na vida moderna. Então ele acrescentou ao meu título a crise da convivência na vida moderna. Ele demonstrou uma síntese de entendimento da minha pergunta. Isso é uma coisa interessantíssima de você raciocinar partindo de uma inteligência artificial. A solidão tornou-se uma epidemia silenciosa no século XXI. Começou a resposta dele. Vivemos em um mundo hiperconectado digitalmente, mas paradoxalmente mais isolado no plano humano. A diminuição da convivência face a face, a redução do tamanho das famílias, a ausência das crianças brincando nas ruas e a substituição dos diálogos por interações mediadas por telas são fatores que contribuem para esse mal-estar coletivo. Além disso, a desconfiança no futuro, lideranças pouco inspiradoras e a falta de reflexão filosófica sobre o sentido da vida agravam o problema. Aqui ele fez um pouco de redução, né? Ele alegou uma falta de reflexão filosófica, né? Quando que nós questionaríamos as pessoas não estarem filosofando? Filosofar é uma atitude espontânea. A gente faz filosofia, a gente se pega filosofando sem necessariamente ter um estudo de filosofia, né? Então, quando ele fala de reflexão filosófica, está implícito, ao meu ver, que nós poderíamos questionar algumas coisas na vida.
Mas, de certa forma, ele faz um pouco de reducionismo para poder... O que eu chamo de reducionismo? Ele pegou uma ideia mais fácil, mais palatável, mais em voga, mais senso comum e colocou no texto para satisfazer a minha pergunta. É uma maneira dele abreviar, afinal de contas, isso é uma inteligência artificial. Ele está buscando coerência em dados estatísticos de frases que fazem sentido. Então, não há intenção, né? A intenção foi minha, mas ele divaga. O interessante é que ele consegue divagar apesar desse reducionismo aí. Embora esse reducionismo não seja propriamente uma coisa pobre, é porque o meu termo não foi um termo abrangente, né? E ele também não tem como pegar essa abrangência pelas minhas palavras. Bom, vamos continuar. Esse artigo examina as raízes sociológicas e psicológicas da solidão contemporânea, apresentando dados e estudos que comprovam sua escalada e propõe caminhos para construir laços mais significativos. A solução como fenômeno moderno. A solidão como fenômeno moderno. Primeiro, o declínio das interações face a face. Usou as minhas terminologias. A tecnologia facilitou a comunicação, mas também reduziu a qualidade das interações. Um estudo da American Journal of Preventive Medicine, de 2017, mostrou que as pessoas usam redes sociais por mais de 2 horas por dia. Essas que usam por mais de 2 horas por dia têm o dobro de chances de se sentirem isolados. Porque eles não estão conversando com ninguém. Eles estão indiretamente conversando com alguém. Ele não está ouvindo nada, ele não está sentindo calor da pessoa, ele não está sentindo as palavras, ele não está sendo arguído, e se for arguído é escrito e é uma coisa breve, né? Então a chance de você se sentir isolado é muito grande. Enquanto isso, encontros presenciais, face a face, são frequentemente interrompidos pela atenção dividida com celulares, um fenômeno chamado de phubbing, que se escreve Phubbing. Mas eu procurei aqui no Google como é que pronuncia esse troço, e a resposta foi aproximadamente phubbing, por aí, que significa ignorar alguém em prol do smartphone. Nós somos cheios de termos estrangeiristas, porém, isso aqui é uma inteligência artificial, ele está falando em português, mas ele está pegando ideias gerais, inclusive com estruturas de outras línguas. Segundo, dentro daquela condição da solidão como um fenômeno moderno, lares vazios e famílias menores. As estruturas familiares mudaram drasticamente. Os dados do IBGE de 2022 mostram que 30% dos lares brasileiros são compostos por uma única pessoa. 30% dos lares brasileiros são compostos por uma única pessoa. Um aumento de 50% em 2 décadas. Esse dado foi muito interessante. A queda nas taxas de natalidade também contribui para ambientes menos vibrantes. No Japão, onde o kodokushi, que significa em japonês, traduzindo morte solitária, é um problema grave. 40% dos idosos morrem sem que ninguém perceba por dias e às vezes semanas. Quer dizer, eram pessoas que viviam sozinhas, não tinham integração social porque já eram pessoas mais velhas, com mais dificuldade de locomoção, dificuldade de interação. Elas chegavam ao fim da vida delas e ninguém dava falta. De repente, quando alguém dava falta, elas já tinham morrido há muito tempo. Muito, muito importante esse dado. Ele é bastante moderno, bastante atual. E provavelmente, a gente não sabe em outras eras da humanidade como é que a coisa funcionava. Eu acredito que já devia existir isso, porque as sociedades eram sociedades agrárias, sociedades que viviam em localidades distantes. Algumas pessoas ficavam isoladas e provavelmente morriam e ninguém ficava sabendo, né? Talvez um parente muito distante, um dia que fosse visitar, descobria que a pessoa tinha morrido, mas isso entrava nas estatísticas porque não existia assim, um modus convivendi como nós temos hoje, que apesar de solitários, isolados, com 30% das casas dos lares com uma única pessoa, ainda temos uma convivência de sociedade urbana. E mesmo quando tem sítios, alguma coisa, são associados à urbanidade,
e tem um leve trás de notícias, ainda que demoradas pelas motivações que nós já demos aqui. Mas é um dado interessante. Na modernidade, eu estou chamando de modernidade aí, de 100 e poucos anos para cá, onde a sociedade foi se urbanizando e as comunicações foram se espalhando pelo mundo, o mundo começou a ficar mais globalizado, realmente é possível que isso aí seja uma imensa novidade. Bom, o terceiro ponto da solidão como fenômeno moderno é o desaparecimento das crianças na rua, que foi escrito por mim, mas eu comecei com as palavras, quando falei desse dado aí, eu comecei baseado e inspirado na crônica do Dalbor, que começa com essa colocação, com esse pano. Brincar livre, essencial para o desenvolvimento social, está em declínio. Uma pesquisa da Universidade de Michigan revelou que crianças passam 50% menos tempo ao ar livre do que na década de 1980. O medo da violência e a preferência por entretenimento digital reduziram as interações espontâneas que antes criavam comunidades mais unidas. Realmente, as crianças estão menos presentes nas ruas, com menos brincadeiras ao ar livre, protegidas de uma possível violência ou de outras coisas contaminantes, seja psicológicas, seja físicas, e protegidas também, e preferencialmente ligadas às telas e ao mundo digital, onde elas têm entretenimento. Às vezes você vê alguns jovens parados em algumas esquinas esperando alguma coisa e todos eles estão em silêncio olhando pelo celular. Um rapaz que faz TikTok aqui, que eu esqueci o nome dele, que é um filósofo muito inteligente, ele falou que um amigo dele voltou a dar aula depois de alguns anos, não sei bem porquê, e ele encontrou turmas silenciosas. Então ele falou: o que está acontecendo? As turmas hoje são silenciosas. Sim, elas são silenciosas, mas elas são desatentas. Por quê? Porque na realidade elas estão no WhatsApp. Elas estão conversando mesmo com as pessoas do lado ou com outras pessoas, e elas não estão concentradas em você. E ele falou do tempo de exposição, da rapidez da vida, da atenção que você não consegue prender. A atenção caiu de alguns minutos para muito poucos minutos e agora já chegou em alguns segundos, as pessoas já querem mudar de ideia. Então você prestar atenção numa aula de 50 minutos é uma coisa quase que epopeica, né? O que será que está acontecendo nessas escolas? O celular foi proibido, né? A capacidade do tempo de atenção das pessoas diminuiu em função da vida moderna. Como é que será que está sendo o aprendizado? Né? Como é que as pessoas chamam atenção, como é que os professores, os instrutores chamam atenção para dados importantes, ou como é que eles conduzem reflexões se as pessoas têm pouco tempo de atenção e pouca paciência. São perguntas minhas fora do texto, tá? Vou voltar ao texto. O medo da violência e a preferência por entretenimento digital reduziram as interações espontâneas que antes criavam comunidades mais unidas. Sim, inclusive conhecer outras pessoas, né? Ou ainda que brincar com pessoas que você nunca viu. A juventude tem muito disso, né? Bom, agora nós vamos ao quarto ponto da solidão moderna: a crise de confiança e lideranças frágeis, uma proposta feita por mim. A descrença nas instituições e líderes políticos aumenta o sentimento de desamparo. Segundo Edelman Trust Barometer, que parece que é um instituto, né? Em 2023, apenas 39% das pessoas confiam em seus governos. Essa pesquisa é uma pesquisa que se baseia em sociedades mundiais. E a gente está vendo aí como é que caem governos, como é que as pessoas não estão indo votar, né? O nível de abstenção de votação na Europa, nos Estados Unidos, está muito grande. Talvez não nos países lá do Oriente, mas porque eles têm uma condicionante histórica e uma forma de ver governos centralizados
mais peculiar. E também porque as eleições lá, embora elas aconteçam com regularidade, os governos centrais são muito fortes. Então, um comando para você fazer alguma outra coisa também serve para você votar. Embora as pessoas possam achar que nesses locais só existem ditaduras, os governos são fortes, não resta dúvida. Mas não são necessariamente ditaduras. São formas de condicionamento social, que já são históricas, que levam as pessoas a votarem sim no entorno daquelas lideranças fortes que na cabeça deles, ou talvez na realidade, resolvam seus problemas. Tá? Mas assim, em termos de mundo, a abstenção do voto é muito grande. Delega-se a quem quer chegar lá no poder fazer qualquer coisa, porque qualquer coisa que for fazer não nos representa, seja quem for. Então essa que é a ideia, por isso que eu fiz essa proposta. Então a descrença nas instituições e lideranças políticas aumenta e aumenta o sentimento de desamparo. Segundo esse Endelman Trust Barometer, 39% das pessoas não confiam nos seus governos. Os governos, as lideranças não são figuras inspiradoras, não se conduzem projetos coletivos, ou se conduzem, os projetos não somam com a coletividade, e muitos se sentem perdidos e desconectados de um propósito maior, ou até de uma finalidade. É onde entra a filosofia. A falta de filosofia no cotidiano é o quinto item dessa solidão. Vivemos em uma era de pragmatismo acelerado, onde pouco se reflete sobre o sentido da nossa existência. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que as pessoas que dedicam tempo em reflexões mais profundas e conversas mais significativas reputam níveis mais baixos de solidão. Então, esse estudo mostrou que as pessoas que cogitam discutir o que estamos fazendo aqui, qual o objetivo do meu trabalho, o que eu gosto de fazer, quem sou eu na fila do pão, que sociedade é essa que eu vivo, quem são as pessoas com quem eu convivo, quem são as pessoas no estrangeiro, que mundo é esse, de onde viemos, para onde é que nós vamos, como é que tem sido permeada a história humana. Quem faz essas conversas mais significativas, que aproxima-se da psicologia do humano, da essência da humanidade, da essência da própria vida, da existência, da beleza do mundo, da cosmovisão que alguns poetas, alguns filósofos, alguns artistas trazem como signos salvadores de significados para as existências das mais variadas pessoas que elas projetam e acompanham e se inspiram. Essas pessoas que conseguem fazer isso, elas têm níveis mais baixos de solidão. Agora, quantas pessoas conseguem fazer um périplo tão grande de pensamentos existenciais? Hoje em dia isso está cada vez menor. O tempo está cada vez menor dedicado a pensamentos mais profundos, porque eles demandam tempo e argumentos. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas estão sendo pragmáticas porque elas são objetivas. Um assunto está demorando muito, você taca o dedo na tela e passa, para outro assunto. Bom, como reverter a solidão moderna? É uma pergunta que o DeepSeek, está fazendo, a inteligência artificial. Primeiro, ele está dizendo que nós devemos revalorizar o tempo presencial, estabelecer momentos em dispositivos digitais e encontros sociais. Essa receita que ele está dando aqui é quase uma receita de médico, de psicólogo, não vou nem dizer que é de filósofo, de professor, de escolares, de famílias. Vamos revalorizar o tempo presencial. Mas para isso nós precisamos de retirar os dispositivos digitais dos encontros sociais, porque eles realmente são preferenciais. Segundo, fortalecer comunidades locais, incentivar espaços de convivência como praças, clubes e centros culturais. Eu concordo, acho muito importante, mas desestimular que nesse centro existam celulares. Repensar a educação, incluir disciplinas que promovam inteligência emocional e pensamento crítico. Isso é o mais difícil de você fazer pelo formato das mentes que estão chegando às escolas e estão saindo delas, até dos próprios instrutores. Quarto, cultivar a confiança, participar de ações coletivas como voluntariado para reconstruir laços sociais, eu diria para ajudar outras pessoas,
eu diria para ter vidas sociais. Teve uma escola que eu trabalhei, que eu não vou dizer o nome aqui, que não tem sentido eu falar, que eles estavam fazendo eu não me lembro o nome do projeto, mas as crianças daquela escola, que eram filhos da burguesia, uns meninos muito bons, mas burguesinhos, bem tratados, bem cuidados, que tinham as coisinhas que os pais davam, e uns meninos muito bons. E aí eles eram levados a escolas de periferia. Para quê? Talvez para eles descobrirem o mundo, descobrirem outras coisas e tal. No dia seguinte que eles foram na escola, eles estavam mudos dentro de sala de aula. Aí eu falei assim, o que está acontecendo? Vocês estão quietos? Vocês estão quietos demais? Tem qualquer coisa aí. Aí eles começaram devagarzinho a falar da escola que eles tinham ido. Aí uma menina muito engraçadinha virou e falou assim, poxa, professor, eles não têm nada do que a gente tem. Olha bem, o mundo que ela via era o mundo dela. Quando ela fez a interface com o mundo das outras pessoas, ela notou uma distância muito grande da supressão na cabeça dela de necessidade daqueles jovens, daquelas crianças. Na realidade não eram crianças, eram adolescentes. E ela notava que eles não tinham o tipo de tênis, o tipo de roupa, o tipo de óculos, o tipo de cabelo, o tipo de cosméticos, não frequentavam os lugares, não saíam aqui, não iam lá, não sabiam de muita coisa. Isso já tem uma certa distância no tempo. A internet naquela época era muito fraquinha. Isso tem mais ou menos, talvez, uns 16 anos. A internet estava se fortalecendo ainda, né? E então eles ficaram estremecidos. O mais interessante é que quando eles voltaram lá, eles começaram a levar coisas para aquelas pessoas, porque eles acharam desagradável as pessoas olharem para eles que têm as coisas e aquelas pessoas não terem. Então eles levaram algumas coisas, não eram coisas caras, mas era uma roupa, sei lá. Eu achei muito interessante isso. Você vê que a natureza das pessoas é boa, basta você educar para que as pessoas possam ver as outras e conhecer outros universos. Eu acho que viajar é remodelar o cérebro. Como o cérebro tem aquela plasticidade, você começa a pensar que outros seres existem na igualdade da sua existência. Isso é muito importante. Eu penso assim até como professor. Bom, então cultivar a confiança, participar de ações coletivas. A ação coletiva, ela faz com que você visualize a cosmovisão de outros seres. Você saia do isolamento. Mesmo que você esteja confortável no seu isolamento. Ou quando você está desconfortável, é interessante você conhecer outras pessoas que te trazem outras ideias, te recebem, te olham, conversam com você e você sente calor humano e você tem um aprendizado. Porque todo mundo aprende com todo mundo. Você vê aquelas crianças, aqueles rapazes, moças, eram educados, escola boa, mas lá onde eles foram, eles aprenderam. E isso é muito importante. A quinta, reintroduzir a filosofia. Debater questões existenciais em grupos de discussão ou rodas de conversa. Isso aí é um pouco mais difícil, mas valeu a sugestão. Conclusão, que o Dipsyk tirou aqui. A solidão não é apenas uma questão individual, mas um sintoma de uma sociedade que prioriza a eficiência sobre a humanidade. Se não repensarmos nosso modo de viver, continuaremos conectados a máquinas, mas desconectados uns dos outros. Ainda que muitos estejam naquelas máquinas, mas você não está em conexão com eles necessariamente. A saída não está em abandonar a tecnologia, obviamente, mas em resgatar o que nos faz genuinamente humanos, a capacidade de estar junto, de conversar, de confiar e de buscar sentido além do utilitarismo do cotidiano. Palavras muito bonitas, né? Um conselho bacana, né? Dentro do mainstream, um comentário bacana. Não estou desfazendo o que ele está falando, achando interessante, mas ele foi pela média, mas ele trouxe dados muito interessantes. As referências que ele fez, que eu pedi, e ele fez, foi o American Journal of Preventive Medicine, de 2017, Social Media Use and Perceived Social Isolation, IBGE Síntese de Indicadores Sociais, Endowment Trust Barometer Global Trust in Institutions,
Universidade de Michigan, declínio das atividades ao ar livre em crianças. Quer dizer, ele foi bacana, ele foi no lugar certo. A mudança começa com pequenos gestos, uma conversa sem pressa, um olho no olho, uma rua que volta a ter vida. O antídoto para a solidão está na coragem de se reconectar. Fez até um final filosófico, eu diria até apoteótico. Bacana. Agora, a minha segunda pergunta, ela foi tão monstruosamente sacana que eu fico impressionado com o texto que ele trouxe. Olha o que eu perguntei. Não foi uma pergunta, foi uma proposta. Eu escrevi o seguinte: escreva um artigo filosófico com o título Ser Neoliberal ou Ser Humano. Um artigo que considera-se, primeiro, que ele é provocativo. Segundo, que ele não é explícito, né? Ele é subjetivo, né? E ele lança mão de conceitos de conduta política, né? Então eu fiz essa pergunta, fiz essa colocação: escreva um artigo filosófico com o título Ser Neoliberal ou Ser Humano. Fecha aspas. Caracterize o que a filosofia consegue demonstrar que é incompatível ter um pensamento neoliberal no mundo e ensejar a humanidade nas atitudes, no viver, no pensar e no gostar da vida. Apresente alternativas ao pensamento e deixe exemplos de filósofos e seus dizeres sobre o tema. Bom, então aqui eu já conduzi a resposta, né? Mas, apesar disso, apesar de eu ter conduzido a resposta, e ele vai ser pragmático, porque ele foi criado assim, ele é um modelo estatístico, apesar desse pragmatismo, o texto, o título, é subjetivo, né? Apesar de eu ter conduzido um pouco a ideia, ele continua sendo subjetivo. Então eu pensei assim, ele provavelmente não vai me responder. Mas ele respondeu e eu chamei a resposta de sensacional. Veja bem, ser neoliberal ou ser humano, ele fez como na forma de uma pergunta. A incompatibilidade entre o mercado e a humanidade. Olha bem, ele traduziu a vivência de mercado, o mercado acima de todas as razões, como um modelo neoliberal de vida. E disse que chamou isso de incompatível com a humanidade, ou seja, com as nossas humanidades. Aí primeiro ele fez aqui uma introdução e chamou a ditadura do Homo economicus. Sensacional, né? O neoliberalismo não é apenas uma política econômica, é uma metafísica, uma forma de ver o mundo que reduz todas as relações humanas a cálculos de eficiência, competição e maximização de lucro. Nessa lógica, o ser humano deixa de ser um fim em si mesmo, como propunha Immanuel Kant, e se transforma em um recurso, um capital humano a ser otimizado. Quer dizer, uma visão completamente diferente da humanidade do cara, né? E eu explico aqui, procurei na internet aqui uma palavra, uma frase que explicasse melhor o que é a metafísica. A metafísica é a subdivisão fundamental da filosofia, caracterizada pela investigação das realidades que transcendem a experiência sensível, capaz de fornecer um fundamento a todas as ciências particulares por meio de reflexão e respeito da natureza primacial do ser, filosofia primeira. No kantismo, Immanuel Kant, por exemplo, estudo das formas ou leis constitutivas da razão, fundamento de toda especulação e respeito de realidades suprassensíveis, a totalidade cósmica, Deus, a alma humana e fonte de princípios gerais para o conhecimento empírico. Bom, então, experimento empírico, ou seja, para experienciar o conhecimento. Então, isso seria uma tradução de metafísica. Então, ele está dizendo aqui, buscando aí em algumas ideias, que o neoliberalismo ultrapassava a ideia de uma política econômica e virava uma metafísica. Eu diria quase que uma metafísica ao contrário, porque o capital humano como recurso, o capital humano a ser otimizado, era uma forma material de se manter material, né? Quase que se opondo a uma metafísica, ou seja, trocando a função da alma humana como sendo um corpo humano, uma metafísica quase que ao contrário. Muito bem, ele continua.
Mas a filosofia nos mostra que essa visão é incompatível com a plenitude da existência. Como conciliar a lógica neoliberal que exige produtividade constante, individualismo e desumanização das relações com humanidade, que requer cuidado, solidariedade e sentido compartilhado? Como fazer isso? Esse artigo explora essa contradição, citando filósofos que denunciam a desfiguração do humano pelo mercado e propõem alternativas para uma vida mais significativa. Ele foi na minha linha. O neoliberalismo como anti-humanismo, é um título dele aqui. Redução do humano a recurso. O neoliberalismo, na visão de Michel Foucault, no livro dele Nascimento da Biopolítica, de 1979, não é apenas uma economia, mas uma governamentalidade, uma mentalidade de governo, um modo de conduzir as pessoas a se entenderem como empresas de si mesmos, o chamado empreendedorismo, que hoje é bastante individual e as pessoas se sentem muito bem de dizer: você é uma pessoa empreendedora. Olha, empreendedor é aquele sujeito que pega aquilo que ele tem de útil e faz melhor para si e para a comunidade. Empreender não é ser o homo econômicos, ganhar sempre dinheiro e se destacar e correr atrás de seus pares e se comparar. Isso chama-se narcisismo. E o narcisismo está a serviço do ganhar dinheiro. E esse ganhar dinheiro quase nunca é para você, é sempre para alguém que está te estimulando porque ganha com você. Quando você é empreendedor e usa isso e faz aquilo e tal, você está ocupado, você está consumindo ideias, você está comprando coisas, você está circulando coisas, você não tem tempo para pensar, você é pragmático, pontual na área econômica, sua vida virou economia. Você é um consumidor e propõe que outros consumam a você e outros. Quando você está nas redes, você está sendo consumido, você é um produto. Você está se vendendo ali de alguma forma. Ou alguém está vendendo a sua imagem, as suas falas, as suas coisas, em função de ganhar muito. Você é um homem, o homo econômicos, né? Isso são palavras minhas, tá? Então, olha bem, o tempo vira capital. Não se perde um minuto. Tudo deve ser produtivo. As relações viram networking. Você não está conversando desavisadamente ou confortavelmente com a pessoa. Você está fazendo networking. Ou seja, não se cultivam laços, mas contatos úteis para futuros negócios. Que maldade, né? A educação vira investimento. Estuda-se não para saber, mas para aumentar o valor no mercado. Ou para você ter uma instrução e provar que conhece aquilo. Então você não estuda para conhecer a vida, conhecer as coisas e as ciências. Você é instruído para resolver problemas, pragmaticamente. Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, de 2010, isso são palavras dele, não minhas, vai além. O neoliberalismo nos faz acreditar que somos livres, quando na verdade somos escravos de uma autoexploração voluntária. A depressão e o burnout são sintomas de uma sociedade que exige desempenho infinito em detrimento da vida contemplativa. E são termos que ele buscou ali na internet, Byung-Chul Han, né? A incompatibilidade com a ética é um outro título dele, que o Debsic fez. Para Emmanuel Levinas, a essência da humanidade está no rosto do outro, na responsabilidade ética que temos por quem está diante de nós. O neoliberalismo pode substituir esse outro pelo concorrente, transformando a vida em uma guerra de todos contra todos, que são palavras de Hobbes, acho que é Thomas Hobbes. Exemplo, hospitais privados que priorizam lucro sobre vidas, plataformas digitais que substituem amizades por interações monetizáveis. É verdade. 2. O que perdemos quando aceitamos a lógica neoliberal? A morte da filosofia e do pensamento livre. É um segundo título. Não uma resposta, mas um segundo título. O neoliberalismo não tem interesse em pessoas que pensam criticamente apenas em consumidores eficientes. Herbert Marcuse, que escreveu O Homem Unidimensional em 1964, já alertava que a sociedade técnico-capitalista reduz o pensamento ao utilitarismo, eliminando a reflexão sobre o sentido da vida. Exemplo, universidades fechando cursos diários da área de humanas, porque tem pouco retorno financeiro, enquanto investe em MBAs. A erosão do prazer autêntico.
Epicuro defendia, é um filósofo grego, né? Defendia que a felicidade está na simplicidade, na amizade e no autoconhecimento. Já o neoliberalismo nos ensina que a felicidade está no consumo, na produtividade e na auto-otimização constante. Resultado, nós vivemos em um paradoxo. Temos mais bens, mas menos gozo verdadeiro, como diz Zygmunt Bauman em A Vida para Consumo. Alternativas como seria resgatar a humanidade. Bom, primeiro tópico aqui, retornar à vida contemplativa. Entre aspas, ele escreveu aqui, Aristóteles e a endaimonia. Bom, para Aristóteles, a vida boa, que é a eudaimonia, não está no acúmulo de riquezas, mas na virtude, na amizade e na busca da sabedoria. Precisamos resgatar espaços onde a vida não seja avaliada por métricas de produtividade. Exemplo, movimentos slow living, que é vida lenta, né? Vida calma. Cooperativismo, escolas que valorizam artes e filosofia. Outro título, reconstruir a solidariedade, Marx e a alienação. O Karl Marx já denunciava que o capitalismo nos aliena de nosso trabalho, de nosso semelhante de nós próprios. Alternativas como economia solidária e democracia participativa resgata a noção daquilo que é comum contra o individualismo neoliberal. Exemplos, cooperativas de trabalho, bancos comunitários, moradias coletivas, né? Tem um tipo de moeda que eu esqueci o nome também, que são moedas que você elege e dá um nome e faz uma troca, como se fosse um escambo, mas baseado nessa moeda, e essas moedas elas teriam acesso a banco, elas teriam valores em reais, mas elas são moedas locais. Então, cooperativa de trabalho, as moedas locais, os bancos comunitários, moradias coletivas. Revalorizar aquilo que é chamado de inútil, o adorno e a arte como resistência. Theodor Adorno, que ele está se referindo. Theodor Adorno defendia que a arte e a filosofia são inúteis, entre aspas, no sentido mercadológico. A arte e a filosofia são inúteis para o mercado. Quem está pensando em mercado não vai querer saber de arte nem de filosofia. Mas elas são essenciais para a liberdade humana. Precisamos de mais espaços onde o não produtivo seja valorizado. O não produtivo não é que seja ruim, é que aquilo não está ali para produzir algo, apenas para vivenciar-se, né? Exemplo, bibliotecas públicas, saraus culturais, ocupações artísticas, né? Tinha uma reunião, quando era jovem, tinha uma reunião aqui em Juiz de Fora, que nós íamos para um local que eu não me lembro exatamente onde é que era, e que quando as pessoas escreviam poesias, ficavam declamando aquelas poesias, e ficava lá a tarde toda ouvindo aquilo ali na parte de sábado, por exemplo. Conclusão. Ou rompemos com o neoliberalismo ou perdemos a nossa humanidade. O neoliberalismo não é apenas um sistema econômico, é uma máquina de dessensibilização que nos treina a ver pessoas como concorrentes, tempo como dinheiro, vida como oportunidade de investimento. Mas a filosofia nos lembra, ser humano é muito mais do que isso. É poder parar sem culpa, conversar sem objetivo, trabalhar sem se alienar, viver sem justificar pelo PIB. Olha só. Como disse Albert Camus, sem cultura e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de uma selva. É por isso que toda criação autêntica é um dom para o futuro. Olha bem, ele cogitou de citar Albert Camus numa frase que englobasse a essência do que foi dito. Ou escolhemos ser neoliberais e nos tornamos números em um sistema, ou escolhemos ser humanos e resgatamos o que realmente importa para sermos humanos. A escolha é nossa. As referências são Michel Foucault, Byung-Chul Han, Karl Marx, Theodor Adorno e Albert Camus. Cada um deles, Michel Foucault, Nascimento da Biopolítica, Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, Karl Marx, Manuscritos Econômicos e Filosóficos, Theodor Adorno, Indústria Cultural e Sociedade, Albert Camus, O Homem Revoltado, de 1951. Todos esses textos são o mais atual aqui, é o de Byung-Chul Han, de 2010. Os outros são de Foucault, 79, o ano, Karl Marx, 1844, Adorno, 1963 e Camus, 1951.
Gente, o vídeo já está grande, né? Se eu for ler o texto do nosso amigo Dalbor, ele vai ficar imenso esse texto. Então eu vou só ler a introdução. O Ladislau Dalbor escreveu esse texto em inglês para uma revista que parece que chama Mears, né? E tem esse título, Para Nos Tirar da Solidão. E foi traduzido pelo Antônio Martins aqui do Outras Palavras, que eu considero um grande repórter. Trabalhei anos em países africanos com ambiente social rico. Em que sentido? Bairros com crianças, avós, tios e tias, muito barulho e correria, zero privacidade, mas também muitas risadas. Era a vida pulsando. E as ruas eram um lugar para socializar. Na minha infância em São Paulo, diz ele, o Ladislau Dalbor, lembro que minha mãe ficava rouca de tanto gritar para nos chamar do meio da rua na hora do almoço. O mundo nos permitia explorar e aprender a identificar o que valia a pena correr atrás e do que era melhor fugir. Jonathan Haidt, acho que é assim que fala, menciona em The Anxious Generation how the great rearing of childhood is causing an epidemic of mental illness. Ele está falando aqui da ansiedade, uma epidemia mental de ansiedade. A fragilidade social das crianças superprotegidas, refugiando-se em seus smartphones, com pouca experiência de liberdade para explorar o mundo ou de interação social espontânea, mas isso não é um problema apenas para as crianças. A nossa vida social está muito empobrecida e foi profundamente transformada por todos. Nos estádios de futebol vemos milhares de pessoas gritando e cantando, empurrando-se numa explosão de convivência, felicidade de xingar a mãe do juiz. Na TV, onde as crianças assistem ao jogo e ouvem ao fundo a torcida cantando refrões agressivos até obscenos, o comentarista tentando traduzir para preservar as inocências. A explosão nos estádios é libertadora, mas só dura algumas horas em cada semana. Quando criança eu não assistia a jogos, eu jogava os jogos. E xingávamos de forma saudável. Será só nostalgia do passado? Há de fato uma perda de convívio e a convivência virtual não é a mesma coisa. Uma grande transformação está na estrutura familiar. Ela varia conforme o país ou a comunidade, mas no geral esse pilar da organização social mudou. Ele vai falar o que nós comentamos, o texto dele é muito bom, ele traz aqui gráficos e termos. Eu não vou ler para não ficar extenso demais o nosso tempo aqui, mas de certa forma ele está discutindo o que nós discutimos aqui, ele faz de uma maneira um pouco mais requintada, né? Afinal de contas ele não é um chatbot, ele é um pensador, um camarada muito inteligente. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Espero que você faça bom proveito desse texto. Passe esse texto para frente, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe, né? Passa para frente e assine o nosso canal. E até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.